Olá pessoal, eu sou Alexandre Aguilar, esse é o canal Estudo em Dia e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de estudo baseadas em pesquisas científicas que trazem algumas técnicas para você melhorar o seu desempenho e a sua performance nos estudos. Então eu vou seguir aqui com os slides, espero que vocês gostem e também aproveitem essas dicas. É isso aí, vamos dar sequência agora pelos slides e eu gostaria de abrir com essa frase de Aristóteles: não há só um método para estudar as coisas. Eu acho essa frase magnífica e isso que dá motivação para a gente abrir a mente e buscar outras alternativas, porque cada pessoa se adapta de uma maneira aos estudos. E é por isso que eu vou trazer essas dicas hoje para vocês. Então vamos lá para a primeira dica: o tempo para estudar. Então as pessoas perguntam para mim, né, justamente por eu ter feito duas graduações ao mesmo tempo, como eu fazia para estudar? Como que eu faço para estudar? Né? Então, claro, todos nós temos a rotina de trabalho, temos o lazer, temos o descanso, temos a família e os amigos, né? Então eu acho importante que o estudo, deixar bem claro isso, quebrar alguns mitos, né? Para o estudo você não precisa se matar, você não precisa deixar de fazer outras coisas. E eu acrescento que é importante todas essas outras coisas. O trabalho, o tempo para o lazer, o tempo para o descanso, o tempo para a família e para os amigos. Então, o tempo de estudar é que nem eu falei no vídeo passado. Eu tenho uma rotina de 30 minutos por dia para estudar, mas isso são todos os dias. Então, eu não me sobrecarrego de estudo. Dessa forma, você consegue aprender melhor, você acaba absorvendo mais. Já tem estudo científico demonstrando que a concentração máxima nossa chega ao ápice dela em 40 minutos. Após 40 minutos, vai caindo a concentração. Então, dentro de 30 a 40 minutos, você está numa rotina excelente, você está numa parte excelente da sua mente para o aprendizado. Então, eu deixo claro isso. Não se matem de estudar, não fique um fim de semana trancado, não deixe de fazer outras coisas. Você consegue fazer tudo isso desde que você tenha disciplina e faça uma rotina diária. Tem que ser todo dia. Domingo você estuda? Estudo, feriado, mas são os 30 minutos. Então, dessa forma que eu consigo levar. Vamos para a segunda dica, que é o liberte-se das interrupções. Então, quando você tira o seu tempo para estudar, você tem que estar livre de muita coisa que te atrapalha. Por exemplo, redes sociais, WhatsApp, telefone celular, televisão, computador. Isso daí também já é comprovado pela ciência que a gente não consegue fazer uma multitarefa com concentração total em todas. Então, se você está estudando, faz um barulhinho do WhatsApp, você vai atender. Os psicólogos já demonstraram que essa distração, dessa interrupção, leva a perda de 25 minutos para você voltar a se concentrar depois. Então, se você está lendo algo, está estudando algo, e tiver algum dessas interrupções, alguma delas, você vai se desconcentrar, você não vai absorver até o que você tinha lido, já tinha estudado, e você ainda vai levar 25 minutos para voltar àquele seu foco, aquela sua atenção inicial que você estava tendo. Então, uma das dicas é essa: você tire um tempo certo para o estudo, que você não vai ser interrompido. Então, com isso você vai economizar seu tempo também, porque muitas pessoas falam assim: ah, eu vou estudar o dia todo, ok, mas a pessoa muitas vezes se engana, porque ela está lendo, daqui a pouco vai lá numa rede social, daqui a pouco está respondendo um amigo no WhatsApp, isso ela não está conseguindo absorver as coisas. Então, o tempo você tem que ser de qualidade para o estudo. Vamos para a próxima dica, que é a diversificação. Então, leitura, videoaula, escrever, compartilhar a aprendizagem. O que seria isso? Você pode e deve alternar o seu método de estudo. Isso daí também já é demonstrado que quanto mais você diversifica, melhor você absorve aquele conhecimento. Então, por exemplo, você pode pegar 10 minutos, ler uma parte de um livro. Se você, na sequência que você leu essa parte desse livro, pegar uma videoaula sobre esse mesmo assunto, você vai absorver muito mais. Se após a leitura, a videoaula, você conseguir escrever um resumo, você absorve mais ainda. E o compartilhamento da aprendizagem é você ter pessoas para conversar sobre esse assunto que você estudou. Né? Eu, na minha sala, a gente tinha um hábito de tomar café junto,
e a gente debatia os temas que a gente estava vendo na aula, né? Então a gente via que muito das coisas depois que a gente absorvia e que caía na prova eram temas que a gente debatia durante o café. Então um com o outro, o que você entendeu dessa parte? Aí um falava e a gente chegava num consenso e dúvidas também, né? Às vezes a pessoa perguntava uma dúvida que era forçava a gente a buscar no livro, né? Para entre nós mesmos para fazer esse debate. Então uma forma que quando você está explicando para alguém o que você aprendeu, você fica com aquilo muito mais ativo na sua mente. Então te faz lembrar melhor depois, faz realmente aprender. Vamos para a próxima dica? Aprenda com os erros, né? Isso daí eu também gosto de destacar muito, eu utilizei muito disso, né? Então, aqui eu coloquei, após fazer uma prova, veja o que errou e dedique um tempo para estudar aquele assunto. E eu cheguei à conclusão que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Porque assim, quem nunca errou algo que parecia assim tão bobo, tão banal, e fala, nossa, como que eu consegui errar aquilo? Eu sabia, mas na hora da prova, sei lá, eu fiquei nervoso, não prestei atenção. Pode reparar que esse tipo de erro te faz que você nunca mais esqueça esse assunto. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Eu vejo o que eu errei na prova e eu vou atrás de estudar aquilo. Então, é reconhecer o seu ponto fraco. Se você errou, é que você não estava tão firme naquele assunto. Então, você tem que reconhecer isso, tem que ter essa humildade. Reconhecer e ir em busca de estudar. Então, por isso, assumir a responsabilidade. Né? Não tem a desculpa tipo, eu não entendo o que aquele professor diz. Eu sempre fiz da seguinte forma, né? Eu acho assim, nenhum professor consegue agradar todo mundo. Talvez até eu mesmo falando aqui, muitos não estão entendendo direito ou não gostam do meu jeito. Então, nenhuma pessoa consegue transmitir 100% que seja assim, todas as pessoas entendam. Então, você assume a responsabilidade, não jogando a culpa no professor, e sim buscando outros meios. Veja uma videoaula. Eu já tive caso de não entendia, um certo professor que eu não entendia muito bem como ele explicava, era um excelente professor com um amplo conhecimento, mas a forma de ele explicar, pelo menos para mim, não dava certo, e eu fui buscar videoaulas para isso. Então, você buscar assumir essa responsabilidade de desbravar esse conhecimento, de você fazer a busca disso e não jogar a responsabilidade para os outros, né? Vamos aqui para a próxima dica, para acelerar a aprendizagem. Então, eu vejo assim, associar a teoria com a prática. O que eu quero dizer com isso? Você pegar aquele tema, aquela teoria que está sendo explanada numa sala de aula, por exemplo, determinada matéria, e você pensar como aquilo funciona na prática. Eu sempre tive um pensamento, né? Eu como sou empreendedor e eu vi assim determinado assunto, determinada matéria, eu falei, nossa, como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Então eu ia ver como aquilo funcionava na prática, como as pessoas que trabalhavam com aquela matéria, na prática ganhavam dinheiro com isso, quais seriam os pontos dessa área, né, que digamos está mais sendo necessário no mercado. Então eu me atentava a isso. Então eu estava associando aquela teoria e vendo já a forma prática dela. O envolvimento com a matéria. Isso eu acho assim de suma importância, é você se envolver com a matéria que você está estudando, a fim de que você, por exemplo, se você estudou algo e você está vendo depois um jornal, você tentar associar também dessa forma. Uma notícia sobre aquela matéria. Eu, como cursei ciência política e curso ainda o direito, eu fico muito antenado nisso. Então, matérias que eu vejo em sala de aula, de repente está dando uma notícia daquilo. Então, essa associação também te faz acelerar a sua aprendizagem. Aprofundamento nos conceitos. Para você entender algo, pode reparar que toda matéria, a introdução dela são os conceitos ou princípios. Se você se aprofundar nesses conceitos ou princípios, a sua chance de dominar essa matéria é muito grande, porque os conceitos e princípios são toda a base de uma matéria. Então, se você aproveitar o início, por exemplo, o início de um semestre, né, que vai ter muita parte conceitual vai estar sendo apresentada, você pegar isso e se aprofundar, a sua chance de ir bem nessa matéria é muito grande.
Participação em aula também eu acho assim essencial, né? Eu sei que tem algumas pessoas que são retraídas, outras mais soltas, que participam mais, outras participam menos, mas eu acho assim, se você viu meu vídeo anterior que eu falei sobre ler antes do que vai ser a aula, você já tem um cronograma da matéria, saber o que vai ser dado na aula. Um dia antes você lê sobre aquela matéria, você vai ter já dúvidas sobre o que vai ser apresentado depois pelo professor em sala de aula. Então, a sua participação vai aumentar, porque você já viu o assunto, o professor vai apresentar de uma outra forma e você vai ter dúvidas que aquela sua pergunta, quando você participa, vai ficar muito gravada na sua mente, a resposta que você vai obter dela. E isso você também não esquece tão fácil. Então, é outra forma de acelerar a aprendizagem. Trazer a teoria para a realidade. Então, é um pouco sobre o primeiro tópico aqui, de associar a teoria com a prática. Então, é trazer a teoria para a realidade. Então, principalmente eu falo para o pessoal aí de graduação, de curso agora, é de você ver realmente o que o profissional da sua área faz, como ele trabalha, quais são os principais problemas da área. Então, você saber que determinada matéria, na prática, ela é de outro jeito, isso acontece muito, porque a teoria, eu sempre falo, a teoria é bela, né? Mas você vê que a realidade, as instituições e tudo mais acabam moldando essa teoria para o caso prático, fica um pouco diferente. Então, você conhecer mais, você trazer para a realidade essa teoria, e você vê como é na realidade. Dessa forma, você consegue abrir a sua mente, você consegue captar e consegue entender muito mais o que está sendo apresentado. Vamos para a próxima? Seja otimista, né? Parece aqui conselho de autoajuda, mas assim, ó, coloquei aqui pesquisas em psicologia positiva. O que é psicologia positiva? É a psicologia voltada para as virtudes, ou seja, de explorar o que as pessoas têm de melhor, o potencial melhor. Então, esse estudo da psicologia sugere que nos tornaremos mais bem-sucedidos em praticamente qualquer coisa que tentamos fazer se nos aproximarmos dela com uma mente aberta e vermos o espaço tangível para a melhoria. Então, o que quer dizer com isso é o seguinte: quando você vai ver uma nova matéria, principalmente, você ir de mente aberta, você não ir com preconceitos, né? Isso aconteceu comigo no caso do direito do trabalho, né? No oitavo semestre, quando foi o direito do trabalho 1, eu não sei porquê, não tenho motivo, por isso que eu falo não sei porquê, já tentei saber, eu não gosto tanto do direito do trabalho. E aí eu reparei que nas primeiras aulas assim, eu estava tendo uma grande dificuldade. E aí eu comecei a me soltar. Eu falei, olha, então já que eu estou tendo essa dificuldade, essa vai ser a matéria no semestre que eu vou estudar mais, que eu vou ter que me dedicar mais. E eu comecei estudando e acabei começando a pegar o gosto, sabe? Porque eu acho assim, muitas vezes a gente fala, eu não gosto disso. Quando você fala não gosto de algo, normalmente, digamos, 90% das pessoas, quando dizem isso, é porque não conhece a fundo. Porque se conhecer, você acaba gostando. Né? Então, claro, 10% não vai gostar daquilo e pronto, acabou. Mas eu acho que 90% quando fala isso, é aquele impulso inicial, aquela emoção de falar, não gosto disso. Mas se você acaba, às vezes, se interessando, se aprofundando, você acaba gostando. E foi o que aconteceu comigo e é o que diz essa parte. Né? Então, você chegar de mente aberta, você ir livre de preconceitos, né? E tentar dar oportunidade para conhecer aquilo melhor. Né? Então, ver o espaço que dá para melhorar essa área que de repente você não gosta. Então, é a questão também de associação, de imaginar como essa área pode ajudar na sua profissão futuramente, como você pode ganhar dinheiro nessa área e tudo mais que você pode associar para que fique melhor, né? Que você consiga superar isso. Então é isso, pessoal. Por fim, eu quero deixar só uma mensagem: foco, fé e ação. E aqui também, além de uma mensagem, é uma dica, né? O foco é o seguinte: você ter foco no seu curso e você buscar seus objetivos
A fé, eu não falo nem uma fé espiritual, religiosa, eu falo uma fé em si mesmo. É você acreditar em você mesmo, né? E ação, por quê? Né? Só foco e fé não funciona. Você tem que ter ação, você tem que estudar, você tem que correr atrás, né? E falando em fé e espiritual e religiosa, tinha até uma piada que falava, o cara acordava todo dia e falava: meu Deus, por favor, ajuda eu a ganhar na Mega Sena. No outro dia, a mesma coisa: meu Deus, por favor, ajude a ganhar na Mega Sena. E aí uma vez Deus se irritou e falou: ok, meu filho, mas pelo menos jogue. Então é justamente isso que eu quero trazer, né? Então você tem que ter os três: foco, fé e ação, buscar, né? Deixei uma frase ali por fim, né? Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Isso traz uma grande reflexão, né? Que a gente muitas vezes deixa a vida nos levar, que nem tem aquela música, né? E não é bem por aí, né? Eu acho que a gente dá para definir sim objetivos, lutar por isso, acreditar e correr atrás, que vai dar certo. Então, se vocês gostaram, eu peço que inscrevam-se no nosso canal, compartilhe também com seus amigos e vamos junto trazer melhorias aí para o campo da educação, do aprendizado. Quem puder contribuir, deixe mensagem nos comentários, vai ser muito bem-vindo e juntos a gente vai construindo algo melhor para a educação. Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.